Nós só seremos capazes de viver a nossa vida corandel quando nós tivermos uma visão correta de nós mesmos, de quem nós somos. E então, versículo 5 até o 7, Isaías nos ensinou a olhar para nós mesmos. Temos a perspectiva correta de nós mesmos, que com certeza não é uma perspectiva de exaltação do eu, mas uma perspectiva de humilhação da nossa própria vida. E então começamos a olhar por último, versículos 8 até o versículo 13, onde Isaías nos ensina a terceira questão importante para uma vida corandel. Quando somos ensinados que ninguém viverá a sua vida na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, a menos que tenha uma visão correta da missio Dei, da missão que Deus nos confiou, da missão que Deus cobra da nossa vida no mundo criado pelo próprio Deus. Então tivemos a oportunidade de ver primeiro o entendimento da missio Dei, quando o pastor Dejaci fez a primeira exposição. Depois nós vimos com o pastor Pedro a questão do chamado da missio Dei, a quem se dirige a missio Dei. E no domingo passado começamos a olhar a natureza dessa missio Dei. Versículo 9, quando o Senhor Deus começa então a dizer a Isaías o que ele deve fazer. Nas frases: vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais, começamos a ver que a missio Dei é uma missão que não tem lógica aos olhos humanos. Porque sob a perspectiva humana, a missão deve ter sucesso. E Deus diz a Isaías: não, você vai para uma missão que não tem sucesso. É uma missão que não faz muita lógica aos olhos dos homens. Porque você vai chamar a atenção desse povo e eles não vão ouvir. E você vai dizer para eles verem, mas eles não enxergarão. A missio Dei não está comprometida com o sucesso. A nossa missão nessa vida não está comprometida com o sucesso. A missão que se vive diante de Deus está comprometida simplesmente com a fidelidade ao que Ele nos ensina, ao que Ele nos exorta e ao que Ele nos manda fazer. Então nós observamos alguns erros comuns quando nós confundimos a missão, a voz da missão, com aquele que faz a missão, e idolatramos pessoas quando deveríamos ouvir simplesmente a voz de Deus, em vez de adorar as pessoas. Também observamos que quando ele começa a dizer: torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, Deus estava colocando para Isaías a dura realidade de que a missio Dei é um chamado para confrontar os homens na dureza dos seus corações. E quando esses homens forem confrontados, eu não devo esperar que eles se arrependam. Eu não devo esperar que eles creiam. Antes, pelo contrário, todas as vezes que a missão for proclamada, eu devo esperar o endurecimento cada vez mais comum do coração dos homens. Que eles ouçam a proclamação, a pregação da palavra, e isso entre no ouvido e saia no outro ouvido. Porque a missio Dei é um chamado de confrontação da maneira como vivemos, tão distante da realidade de Deus, das exigências de Deus. E por fim, nós olhamos que na frase: para que não venha ele a ver
olhos, ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo, a Missio Dei aponta para nós o juízo de Deus. Somente pessoas que tenham disposto a vida, ou disposta à vida, para viver na presença de Deus, sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus, compreenderão esse ponto. A grande questão do chamado de Deus para nós aponta para o momento do juízo de Deus contra todos os homens. E é por isso que de forma urgente aqueles que têm compreendido isso e têm vivido a sua vida diante de Deus precisam proclamar com urgência o juízo que está sobre todos os homens. Mas a menos que eu esteja na presença de Deus, realmente disposto a obedecê-lo e viver para Ele, eu não farei isso. Porque isso implica ser rejeitado. Você já pensou você ter que ir pregar sabendo que as pessoas rejeitarão o que você vai falar? Que as pessoas olharão para você com um olhar esquisito, às vezes com ódio. Recentemente eu estive pregando numa igreja e precisei falar, porque foi isso que eles me pediram para falar. Tem igreja que não sabe bem o que me pede para falar, sobre a reforma protestante. E enquanto eu falava da ira de Deus contra os homens e a justificação pela fé, tinha um rapaz que estava tocando no louvor, e ele sentou bem na frente. E quando eu comecei a falar desse juízo, da ira de Deus contra os homens, o ódio de Deus contra os homens, aquele rapaz começou a se incomodar. E era uma igreja pequena, então ele estava bem na minha frente, e ele se revestia. Ele me lembrou o rei Julian do filme Madagascar. Eu me remexo muito. E ele começou a se remexer demais. E quando eu vi aquele rapaz, levantou e saiu enfurecido. E aí ele subiu as escadas. A igreja como é que chama? Sótão? Porão? Subsolo. É isso que aqui no Brasil é subsolo. E ele chegou lá fora e falou para o pessoal: não dá para ouvir, esse homem é muito antibíblico, esse homem é um herege. E você entende? A Missio Dei vai fazer com que pessoas olhem para você e te odeiem. Elas nem te conhecem, mas porque você vai ter que anunciar aquilo que é a verdade, que vai contra os seus corações, e nisso você tem que anunciar o juízo de Deus. Você vai ter que pregar para que eles realmente não se convertam. E você vai ter que entender que realmente Deus faz da missão às vezes um grande desafio, porque o propósito dele não é usar você para salvar pessoas. Às vezes é usar a sua missão, a missão que ele confiou a você, para manter os outros na ignorância, a fim de condená-los a toda condenação eterna e ao inferno. E aquela semana foi uma semana de desafio para entender isso. Dias depois eu viajei para São Luís do Maranhão. Tinha que pregar na Câmara de Vereadores na terça, dia da reforma. Até aí foi um pouco tranquilo, mais ou menos, porque tivemos que falar de novo sobre a reforma e a justificação pela fé. Mas o maior desafio foi na quinta-feira, dia 2 de novembro, Marcha para Jesus. 40 mil pessoas concentradas. Eu tinha 15 minutos para pregar sobre reforma protestante.
Então você tem que olhar para aquela multidão e dizer para eles que uma das bandeiras da reforma foi o Solus Christi. Somente Jesus como mediador de todas as coisas, e isso depõe contra toda a idolatria que eles estavam praticando. Que falava de um homem que se encontra em rebeldia contra Deus, e um Deus que odeia esse homem por causa da sua rebeldia, e que por isso precisávamos de um mediador. E você olha para aquela cara do pessoal, depois de ter chofar para a abertura, foi chofar profético. Depois do chofar profético, o apóstolo falou. Depois do apóstolo veio uma banda de percussão de irmãzinhas da Assembleia de Deus. Depois veio o reggae gospel. E está todo mundo doido, pulando. E aí de repente você tem que olhar para aquela multidão e dizer isso. Era visível a cara da multidão. As pessoas estavam assim, arregaladas do tipo: o que é que esse doido está fazendo aí? E você via a contrariedade de outros, cabeças balançando, e apenas algumas vozes de fé que gritavam lá atrás: fala Deus. E outros diziam: eita Deus. Você entende? Viver a Missio Dei significa que vivê-la não significará conversão de pessoas, mas com certeza envolve o anúncio do juízo de Deus, e de um Deus que provavelmente não quer salvar a maioria das pessoas para quem você anuncia. E a menos que você compreenda a doutrina da eleição mesmo, de um Deus que escolheu pessoas e que fará da missão a porta de salvação para uns e condenação para outros, não fará sentido. Vocês sabem que Marcos 16, os versículos 9 a 20, nós não encontramos esse texto em nenhum manuscrito antigo. E vocês sabem que minha posição pessoal é que esse texto ele foi acrescido ao livro de Marcos, ele não pertence ao livro de Marcos. Mas eu achava engraçado que quando eu conversava com pessoas sobre a evangelização e eles acreditavam em salvação de todos os homens, e eles citavam esse texto de Marcos 16, ide pregai o evangelho, quem crê e for batizado será salvo. E eu dizia: complete. Quem não crê será condenado. A mesma missão que proclama a salvação também anuncia a condenação dos que não creem. E como crerão? Nós dizemos: é necessário que o Espírito Santo abra os seus corações, abra o entendimento. E por que não crerão? Porque o Senhor não quis lhes abrir o entendimento. É por isso que eu preciso viver a minha missão não na perspectiva de que tudo vai dar certo, que tudo vai ser lindo, pessoas vão se converter, pessoas vêm para aconselhamento e serão curadas dos seus problemas espirituais, os casamentos serão restaurados. Não, eu não sei. Porque sou humano e compreendo a desgraça do pecado na minha própria vida. Porque sou humano e compreendo a condenação que estava sobre mim. É óbvio que eu quero que pessoas sejam salvas. É óbvio que eu quero que pessoas no aconselhamento bíblico encontrem as respostas bíblicas e de Deus para as suas vidas, sejam tratadas e curadas. É óbvio que eu espero que casamentos sejam salvos da desgraça do divórcio. Mas eu não sei o que Deus quer fazer. O que eu sei é que a mesma missão que nos é dada para proclamar a verdade salvará alguns e condenará outros, porque Ele vai desejar
cegas, surdas. Se temos alguma dúvida disso, dê uma olhada em Mateus 13. Após o Senhor Jesus contar a parábola do semeador, versículo 10 diz que os seus discípulos se aproximaram dele e lhe fizeram uma pergunta: por que lhes falas por parábolas? E é interessante a resposta de Jesus, porque as pessoas dizem, os que não conhecem bem esse gênero literário chamado parábola, eu ouvi muito isso na minha adolescência, pastores que diziam que Jesus falava por parábolas para que as pessoas pudessem entender, era o melhor meio didático de tornar entendido ou entendível aquilo que ele estava proclamando. O problema é que você continua lendo a Bíblia e você descobre que não é nada disso. Observe, eles perguntaram ao Senhor: por que tu lhes falas por parábolas? Aí Jesus responde: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Quem são vós outros? Vocês, meus discípulos. Mas aqueles, quem são aqueles? Os da multidão. Não lhes é isso concedido. Por que eu estou falando por parábolas? É porque eu quero que meus discípulos entendam, e quem não é meu discípulo, eu quero que eles não entendam. Continue, observe. Ele diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância. O que tem o quê? Entendimento, a compreensão dos mistérios do reino. Se você tem algum entendimento, eu quero que você saiba mais. Eu quero alargar o seu entendimento. Mas ao que não tem, caso da multidão, até o que tem lhe será tirado. Essa multidão não entende o que eu estou fazendo, ela não compreende o que eu estou pregando, e até o que eles têm eu vou tirar deles. Por isso eu estou falando por parábolas, porque as parábolas então trarão mais confusão e ignorância no entendimento dessas pessoas. Para não ficar dúvida, Jesus aplica a missio Dei de Isaías. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem veem. Jesus volta a missio Dei para dizer: Deus está presente agora. Quando eu falo por parábolas, Deus Pai está presente, porque pessoas ouvem e não entendem, pessoas estão vendo, mas não veem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam salvos por mim, e por mim sejam curados. Perceba, para não suceder, para que não aconteça que essas pessoas entendam, ou ouçam com o coração, entendam, ouçam com o ouvido, entendam com o coração, para não acontecer que elas se convertam. Eu, Cristo, não quero que elas se convertam. Eu, Cristo, não quero que elas sejam curadas por mim. Então ele fecha dizendo: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. A missio Dei é um anúncio de juízo. Quando missionários vão aos campos na esperança de converter pessoas, deveriam também levar a certeza de que ao abrirem a boca, eles pronunciarão juízo e condenação para milhares e milhares de pessoas, e não ficar
O juízo de Deus é a coisa mais certa da missão, não a misericórdia e nem a salvação. Voltando a Isaías, Deus deixa isso muito mais claro a ele, quando depois de anunciar isso ele diz: Isaías tem um momento de desespero, há um momento de perturbação em Isaías. E no versículo 11 diz: então disse eu, até quando, Senhor? Ok, eu compreendo que eu tenho que ir anunciar para essas pessoas, para que eles não entendam, para que eles não vejam, para que eles não sejam curados, para que eles não sejam salvos. Eu entendo, ok, eu posso ir, mas até quando? Até quando será assim o juízo de Deus contra essas pessoas que se recusam a ouvir? Até quando o Senhor não abrirá o entendimento e até quando o Senhor não trará salvação a essas pessoas? É interessante que a resposta de Deus não é uma... Não, Zé, fica tranquilo, é só um tempo. É que eu estou com raivazinha desse pessoal aí. Depois que eu descarregar minha raiva, aí eu perdoo. Não, observe que Deus não diz isso. Senhor, até quando? E a resposta de Deus é: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. Até quando? Até eu, Deus, terminar de exterminar, matar todos esses homens que se rebelaram contra mim. Até eu vingar a justiça própria dos atos pecaminosos desta nação. Até quando? Até que as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. É essa a missão que eu estou te entregando, Isaías. Toda vez que eu ouço essa resposta de Deus, lendo as Escrituras, ou lendo esse texto, eu me lembro de um personagem que tinha na escolinha do professor Raimundo, o seu Fininho. Não sei quantos assistiu a escolinha do professor Raimundo, vão lembrar do seu Fininho. Quando ele era chamado, ele dizia: Raimundo, meu querido, eu te amo. Tenho uma missão para ti. E ele metia o professor Raimundo em cada história, cada missão daquelas que ele ia sair arrebentado se ele aceitasse. Aí quando eu olho Deus dizendo para Isaías, eu lembro do seu Fininho: até quando? Eu estou chamando você para falar a esse povo que eu vou fazer isso. E o senhor tem certeza? O senhor tem certeza que é isso que o Senhor quer que eu fale? O Senhor me ama mesmo? O senhor tem certeza que o Senhor me ama? Porque você entende, esse cara tem que chegar e dizer: olha, a ira de Deus é tal que ele decidiu acabar com vocês. É dizer que às vezes não há esperança. Nós gostamos da esperança, desejamos proclamar a esperança, mas às vezes não há. Steve Gallagher conta no livro dele O Poder da Humildade. Nós tivemos nessa segunda-feira um tempo de oração e jejum, de segunda até quarta-feira. Tivemos um tempo de 48 horas ininterrupto de jejum e tempo de oração, estudo bíblico, solitude. E quando nós terminamos a solitude, nós tivemos um tempo para ler a Bíblia e também meditarmos um pouco sobre o que o Gallagher escreveu nesse livro sobre o poder da humildade. E ele conta a história de um
famoso jogador de beisebol dos Estados Unidos, que foi internado no Pure Life por problemas sérios com drogas, sexo, bebida, toda desgraça. E esse rapaz ficou para quase os 9 meses lá, mas o coração dele não foi quebrantado. Ele continuou um homem soberbo, um homem arrogante, orgulhoso. Então, quando você termina o tempo lá no Pure Life e você completa realmente